Estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal Regional o Dr. Rodrigo Gadotti, especialista em cirurgia, traumatologia, bucomaxilofacial, para falar hoje sobre enxerto ósseo. Olá, doutor, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Olá, Marcelo, tudo bem? Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Então tá tranquilo. Doutor, primeiro para a gente entender o que é o enxerto ósseo dentário. Pois é, na verdade a gente escolheu esse tema porque muitas vezes a gente fala ele associado a outros procedimentos. Mas o enxerto ósseo ele é feito e é indicado para pacientes que perderam os ossos em algum local que precisa de algum tipo de substituição dentária ou algum tipo de remodelação do osso. Por exemplo, existem pacientes que perderam ossos em regiões onde foi perdido os dentes há muitos anos e a gente faz, muitas vezes em conjunto com o implante, a instalação desse enxerto para repor essa área óssea que foi perdida. Ou em alguns casos, como também a gente vai mostrar umas imagens, o osso ficou tão fino em regiões que não tiveram dentes que a gente tem que primeiro fazer um implante ósseo, um enxerto ósseo, para depois fazer o implante dentário. O enxerto, você pega uma parte óssea de um outro lugar do corpo e coloca ali? Hoje existem vários tipos de osso para se colocar para se repor nesse local. Pode ser o osso autógeno, ou seja, vamos falar no termo assim, pode ser o osso do próprio paciente, tá? Que a gente remove de um local e coloca naquele outro que está faltando, ou a gente pode usar um substituto ósseo para aquele local, que na verdade muitas vezes ele vem em gramas, ou seja, tem de 0,25, 0,5, 1 grama e 2 gramas, dependendo da quantidade de osso que precisa. E ele apresenta em alguns tipos de apresentação. Então ele pode ser granulado, ele pode ser em bloco, é onde a gente repõe aquele local que foi perdido. Ele calcifica depois? Ele calcifica, na verdade o tecido, o corpo do paciente acaba enviando sangue naquele local. Olha que legal. E com uma barreira que é colocada, ele acaba formando um osso naquele local que foi perdido. Que legal. A gente tem imagens para mostrar do primeiro caso. É uma sequência de fotos, né, doutora? A última foto mais clarinha ali é o resultado final. Ali, na verdade, assim, ó, a gente vê o quê? Ali foi um caso que a gente operou aproximadamente há uns 30 dias, onde a paciente, naquela foto esquerda em cima, ela estava bem fininho naquela região. Tá, entendi. Estava bem fininho. Se a gente for ver na segunda foto... Tem no dente do frontal aqui, que era o primeiro dente? Embaixo aqui. Ela não teve esses 2 dentinhos, então a gente colocou osso naquela região, substituiu também com um pouco de osso artificial, coloca-se uma membrana por cima disso tudo e fecha-se aquele tecido. Isso aí demora em torno de 4 a 8 meses, o processo de cicatrização, aonde depois disso é colocado os implantes naquela região. Então a imagem, a gente vê aquela primeira do lado esquerdo em cima com a última do lado direito embaixo, a gente vê o volume que ganhou com a instalação daquele osso para poder repor no segundo momento o implante naquele local. A gente tem mais um caso para mostrar, o segundo caso. Até é legal a gente falar sobre isso e mostrar as imagens, porque a pessoa consegue, né? Exatamente. Por exemplo, esse aí é um caso que a gente acabou até operando hoje de manhã. Esse é de hoje? De hoje de manhã. Onde, na verdade, o que a gente faz? A gente remove, por isso que a gente sempre fala, quando a gente remove os dentes, às vezes o paciente fala, mas é só remover o dente. Quando a gente remove o dente, onde a gente consegue planejar o que o paciente vai estar fazendo num segundo momento. Então, aquelas fotos onde tem aquele branquinho no meio, é aquele osso particulado que eu falei, misturado com derivado sanguíneo. Esse tecido, a gente cobre ele com a gengiva do paciente para poder repor aquele osso que ele perdeu. Porque esse dente, com o decorrer dos anos, embora havia a presença do dente, ele foi perdendo o osso por uma doença chamada doença periodontal. Sim. Então, a gente fez o tratamento do leito cirúrgico, instalou o substituto ósseo, fez o recobrimento com a gengiva e agora a gente vai esperar em torno de 6 meses para daí colocar o implante naquele local. Quando a gente faz esse tipo de procedimento, a gente consegue manter muito mais naturalidade para o tecido gengival, por causa que o osso e toda a estrutura vai ficando mais largo e não vai diminuir, ou seja, não vai afinar. E quando a gente faz isso no ato da remoção do dente, a gente consegue um resultado muito mais satisfatório ainda. Essa doença é aquela que deixa os dentes moles? Exatamente, aquela doença que os dentes vão amolecendo, eles vão perdendo o suporte do osso, vão perdendo muitas vezes a gengiva e acaba perdendo-se o dente.
Temos o terceiro caso. Esse eu achei interessante porque dá de ver o buraco lá, né, doutor? Daí, na verdade, já é outra função do enxerto ósseo, caso também operado uns 2 meses atrás, aproximadamente. E o que a gente vê ali? A gente vê uma lesão óssea grande, onde foi feita uma biópsia daquele tecido. Essa lesão não é considerada pequena, é uma lesão média para grande, onde a gente removeu toda a lesão, fez enxerto, removeu o dente associado e cobriu isso tudo. Então, assim, sempre da mesma maneira, a gente remove o local. Nesse caso, onde tem lesão, foi feito primeiro uma biópsia, porque era uma lesão grande, foi feito o diagnóstico, foi removido todo o tecido, foi colocado o enxerto, foi colocado a membrana e foi fechado isso tudo. Então, esse procedimento de enxerto, ele é muito feito, porque em muitos casos precisa ser feito o reposicionamento do tecido, a recondução daquele tecido para o seu tecido original. Ou seja, essa é uma região que sempre deveria ter tido osso. Teve uma lesão dentro do osso onde perdeu-se a estrutura. E a gente faz de tudo para poder recuperar isso da maneira mais natural possível. Ou seja, doutor, nesse caso, se você perdeu um dente e não fez essa reposição, o osso parece que ele vai regredindo, vai sumindo. E há alguma coisa que pode acontecer se a pessoa não fizer esse enxerto? Na verdade, assim, nesse caso da lesão, especificamente, a gente opta por remover o tecido todo e recolocar algum substituto ósseo para a gente ter um processo de cicatrização mais normal do que era o processo inicial. Em casos onde o paciente já perdeu o dente, na grande maioria dos casos, vamos dizer 9 a cada 10, o osso vai atrofiando e vai diminuindo. Quando a gente tem que instalar implante nesses locais onde foi feita a remoção do dente, muitas vezes a gente precisa fazer algum tipo de recondicionamento ósseo naquele local. Por isso que quando a gente tem o dente, a gente consegue manter aquela estrutura que o dente está conseguindo preservar, é a melhor forma de tratamento. Por isso, então, aqueles exames para saber como é que está a estrutura óssea antes do implante. A gente sempre pede a tomografia ou algum tipo de radiografia ou algum tipo de exame de imagem para a gente saber o que está acontecendo naquele local e poder se planejar da melhor maneira possível a reformulação, ou seja, a reestruturação desse caso. E pode acontecer, doutor, de alguma parte do maxilar aqui, ou até da parte de cima, ela ter uma concentração maior óssea e outra uma densidade menor? Sim, existem regiões da boca onde o osso geralmente é mais duro, e regiões da boca onde o osso geralmente é mais mole. Vamos falar nesse termo para ficar mais fácil da gente conversar. Não é essa nomenclatura, mas só para a gente falar de uma maneira mais simples. Geralmente a parte dos dentes de cima, atrás, os dentes do fundo na parte de cima, possuem um osso mais, entre aspas, mole. A parte anterior da parte de cima, a parte da frente, o osso é um osso intermediário. Não chega a ser extremamente mole, mas ele não é duro. Geralmente, nessa região anterior embaixo, ele é mais duro. E nessa região posterior embaixo, ele é menor, mas ele é duro também. Ou seja, ele muitas vezes tem um osso mais duro, só que ele é menor, porque bem no meio é que assim passa o nervinho, onde dá sensibilidade para o lábio. Ah, entendi. E depois de fazer o enxerto, existe um cuidado especial, doutor? Na verdade, assim, o enxerto, ele precisa ser cuidado como qualquer tipo de pós-cirúrgico. A questão é, quanto mais enxerto a gente precisa ganhar, maior deve ser os cuidados pós-operatórios. Então, assim, precisa cuidar sim. A gente sempre pede um repouso durante 24, 48 a 72 horas. Tem alguns cuidados locais em relação à parte de higienização, uso de medicação. Tem alguns cuidados que devem ser feitos. Após tirar dos pontos e passado o período inicial de cicatrização, é vida normal. Bacana. Muito interessante esse assunto, doutor. E na verdade, assim, é um assunto que ele faz parte do nosso dia a dia. Sim. Não é uma coisa assim, faz uma vez por semana, uma vez por mês, não. Todo dia? Praticamente todo dia é feito esse tipo de procedimento. Seja de uma maneira ou seja de outra, sempre combinado, ou seja, muitas vezes o enxerto ósseo vem junto com o enxerto de gengiva, vem junto com o enxerto de tecido mole, e muitas vezes visando a instalação do implante futuro ou da instalação do implante futuro. Quando eu quero dizer, a gente faz o enxerto primeiro e espera-se alguns meses para depois colocar o implante, ou, na maioria das vezes, a gente consegue colocar o implante e já fazer o enxerto de complemento. Rápido assim? Junto com
a instalação do implante. Por exemplo, ontem a gente fez 2 implantes numa região superior, do lado direito, onde a gente colocou o implante e, em conjunto, já colocou o enxerto para melhorar e dar todo aquele suporte. Doutor Rodrigo, muito obrigado pelas informações. É um prazer conversar com o senhor aqui. A gente podia ficar aqui até o final do jornal falando que o assunto é extenso. O assunto flui. Ele flui. Muito obrigado. Eu tenho certeza absoluta que todos os telespectadores têm essas dúvidas em casa, né? Quando fazer, quando precisar. Por isso que a gente sempre fala, tem que procurar o dentista. E um outro tema que a gente só não conversou sobre isso foi, o paciente geralmente tem medo porque acha que enxerto vai doer. Não dói? Não dói, porque assim, o procedimento hoje ele é feito com uma medicação prévia, o paciente fica sonolento durante o procedimento, a gente usa um gásinho, o paciente praticamente não sente nem a pontadinha da anestesia, aquele piquezinho quase nem sente aquilo ali. O transcirúrgico é muito tranquilo, porque o paciente está praticamente dormindo, né? A gente chama de sedação consciente. O paciente responde, mas está consciente. É feito todo o procedimento, é acabado, é dado medicação para dor, tomando os cuidados, tomando os remédios que são receitados, praticamente o paciente não sente dor alguma, dependendo dos cuidados que ele tem. Geralmente o paciente fica com fome um pouco antes da hora e quando incomoda um pouquinho é porque ele relaxou um pouquinho na alimentação. Mas na maioria dos casos, grande maioria, não tem praticamente desconforto algum, nem durante e nem depois do procedimento. Interessante. Doutor Rodrigo, muito obrigado pelas informações. Um abraço, eu que agradeço, Marcelo.